E aí, curtiu o show do Guns? Eu também vi daqui, dessa vez eu não tava lá no Rock in Rio, mas a gente precisa falar sobre a suspensão de descrença que a gente precisa pra assistir esse Guns N' Roses aí. Se liga que o vídeo é sobre o show do Guns N' Roses hoje. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você não conhece meu canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Deixa aquele like pra dar uma moral pra nós aí, beleza? O Guns N' Roses está em turnê pelo Brasil. Aliás, uma turnê generosa, diga-se de passagem, né? São aí uns 10 shows mais ou menos que os caras vão fazer. E talvez o show mais aguardado tenha sido esse do Rock in Rio. E apesar da gente ter uma suspeita de que os caras iam mudar um pouco o repertório aqui e ali, porque isso aconteceu até em Londres, né? Mas foi por outros motivos, né? O Axl teve um ataque de pânico antes do show, atrasou. E aí ele falou que era por causa da voz dele. Então algumas músicas foram sacrificados e o show foi um pouquinho menor. E apesar das nossas suspeitas, os caras tocaram muitos clássicos, como era de se esperar, mas também surpreendeu a gente aí, mantendo as músicas do Chinese Democracy no repertório, porque rolou aí Chinese Democracy e Better, né? Que são duas faixas desse fatídico álbum que é muito contestado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas os caras mantiveram aí, honestamente, as faixas do álbum no seu repertório. Além disso, teve aquelas duas músicas que foram divulgadas no ano passado, né? A Absurd e a Hard School, que são lançamentos mais recentes dos caras aí, né? Que não rolava isso aí desde 2008, quando os caras lançaram o Chinese Democracy. E aí nesse show rolou também músicas novas, músicas inéditas, além de covers do Velvet Revolver. Foi bem bacana, diga-se de passagem. Agora, cara, sobre o show, se você for parar pra ver, o show do Guns N' Roses hoje, cara, é até melhor do que era nos anos 90, por exemplo, 80, né? Presta atenção, tô falando do show produção, não tô falando de performance, tá? Falando da produção, porque hoje você tem um Guns N' Roses com muito mais grana, com muito mais recurso, a volta do Slash do Duff dá um peso maior pra banda e tal, você tem efeitos visuais muito bacanas, você tem um show de luz legal. Em termos de produção, o show do Guns N' Roses é um puta de um showzão até hoje, né? É um espetáculo nesse sentido. Agora, eu sei que a gente vai rodar e vai cair naquela velha questão sobre a performance da banda e sobre, cara, vale a pena pra te pagar o ingresso e ver esse Guns N' Roses aí e tal. Eu falei no início do vídeo sobre suspensão de descrença, né? Suspensão de descrença é um termo que é muito usado no cinema, por exemplo, né? Que é pra gente ter uma suspensão de que coisas que são absurdas possam acontecer dentro daquele universo do filme, né? Por exemplo, tô vendo um filme do Velozes e Furiosos, tenho certeza que você tem essa mania de ficar falando assim, que mentirada aquilo ali. Você tem que ter muita suspensão de descrença, porque é realmente tudo muito absurdo e na vida real é óbvio que aquelas coisas não iam acontecer. Se você tem suspensão de descrença, você curte muito mais o filme, porque você entende que dentro daquela atmosfera aquilo ali é possível. Eu vejo Guns N' Roses hoje dessa forma, sacou? Você tem que ter essa suspensão de descrença pra entender que você tá pagando um ingresso pra ver o Guns N' Roses e não necessariamente pra ver os caras tocando no seu primor. Você tá pagando pra ter experiência de ver o Guns N' Roses, sabe? Eu gosto até de comparar com a experiência de você ver hoje o Whitesnake, por exemplo, que tá numa situação parecida, porque o Dave Coverdale também tá com a voz bem debilitada e tal, né? Então o que acontece? Você tem que fazer uma escolha, cara. Ou você compra o ingresso pra ficar puto com o Axl porque você acha que o Axl não tá cantando bem, ou você paga o teu ingresso pra poder ficar de boa e ver o Guns N' Roses que você talvez tenha tido uma oportunidade na vida de ver. As duas coisas realmente não dá. Essa questão da performance do Axl, cara, pô, dá até pena do cara, tá ligado? Você vê que assim, cara, teve uns momentos agora, pô, ele vai cantar You Could Be Mine, ele vai cantar November Rain, são músicas que exigem muito dele, até por causa da questão do drive na voz, sabe? Que foram músicas gravadas com muito drive na voz. Cara, não pode mais usar drive, sacou? Ele não... Era uma das características principais do Axl cantando e ele não pode mais usar. Muitas pessoas que gostam do Guns N' Roses às vezes não entendem muito de música pra entender que aquilo ali pode ser um problemão pra ele se ele ficar pressionando a voz desse jeito, né? Porque, por exemplo, a gente pode comparar com a performance do Slash, por exemplo, até do próprio Duff, que é uma questão completamente diferente, né? Apesar de ser uma questão biológica, apesar de ser uma questão de envelhecimento e tal, pra um cara que é guitarrista, cara, pra um cara que lida com instrumento de corda, uma coisinha, é muito mais fácil, né? Porque se o cara praticar em casa, se o cara treinar pelo menos X horas por dia ou por semana, ele tiver pelo menos uma rotatividade boa fazendo show, o cara consegue chegar fácil, cara, até nos 80 anos tocando aí, como a gente pode ver até com os Rolling Stones, por exemplo, né? E você consegue chegar até numa performance muito boa, sim, sacou? Agora, quando a gente fala de corda vocal, maluco, aí é uma incerteza total, porque, por exemplo, a gente tem o Bon Jovi. O Bon Jovi sempre foi o menino bonzinho, né? O bom moço, que cuidava da voz e tal. Cara, e mesmo ele tá tendo um problemão com a voz, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito aleatória, sabe? Então, tipo, a gente vai ver o Slash
tocando, vai ver o Duff tocando, e é sempre muito bom. Mas o Axl, eu não sei se ele tem culpa do que tá acontecendo com ele. Na verdade, eu não acho que nenhum vocalista gostaria de estar na situação que ele tá. Aliás, cara, vamos falar do elefante branco na sala? Eu acho que mais do que falar do show do Guns N' Roses, a gente precisa falar da questão da voz do Axl, sacou? Eu ando até procurando materiais sobre isso na internet e ando vendo muito pouca coisa sobre isso. Cara, eu vejo muita crítica, né? A voz do cara, ele tá cantando mal. Recentemente até viralizou um vídeo dele, porque ele tava cantando muito mal e tal. Mas eu não vejo ninguém focado em explicar o que tá acontecendo com o cara, sacou? E se as pessoas soubessem, eu acho que as pessoas teriam um pouco mais de empatia com ele também. Porque não é uma opção dele, ele não tá cantando mal porque ele se descuidou e tal, sacou? Foi uma coisa que aconteceu ao longo dos anos que meio que deteriorou a voz do cara. Ó, apesar do Axl ter um bom timbre, ele é segundo barítono. A maior parte do tempo ele tava cantando na tessitura totalmente fora do que é a dele mesmo. E como a gente bem sabe, quem acompanha o Guns N' Roses há muito tempo, ele sempre usou uma técnica que, pô, os vocalistas consideram que é muito perigosa aí, que é o uso do drive na voz. Que é por isso que você escutava aquela voz dele tão rasgada daquele jeito. Aliás, tem muito professor que se recusa a ensinar essa técnica da forma certa pro aluno, porque a probabilidade do cara errar e fuder a voz é muito grande. E assim, a maioria das pessoas, quando vai usar o drive, usa diretamente da garganta, né? E na verdade, isso tem que ser usado pelo palato mole. Usar drive direto na garganta, meu irmão, é certeza que vai dar merda. Boa parte das pessoas que utilizam esse drive direto na garganta, cara, em algum momento da carreira tem problemas sérios com a voz. E o fato é, cara, que o Axl usou essa técnica durante muitos anos de uma forma muito displicente. Ele não sabia direito o domínio dessa técnica. Se você for ouvir algum material do Axl, por exemplo, de 93, que nem tá tão longe da gente assim, da nossa realidade agora, você já ia sentir uma fragilidade na voz dele que não era tão compatível com algumas gravações, por exemplo, como a da própria Kobe Mine. Esse uso de drive que ele usou durante muitos anos na carreira dele provocou um monte de nódulo nas cordas vocais dele, e isso talvez tenha sido o motivo do Axl ter desaparecido entre 94, 2000 e 2001, mais ou menos. Até nessa época, ele resolveu se submeter a uma cirurgia para poder tirar aí os calos das cordas vocais, né, para ver se a voz dele ficava mais limpa na época. Como o Axl não contava mais com a potência que o drive estava dando para ele se viu obrigado a aprimorar outros recursos, né, como a voz de cabeça, por exemplo, que nunca foi tão consistente quanto a voz do peito. Além disso, ele também teve que utilizar o belting. E aí o que rolou? Ele começou a receber muita crítica, principalmente ali na volta do Rock in Rio 3, né, que ele já não tava cantando muito legal. Aí um tempo depois, eles lançaram o Chinese Democracy e vindo daquela vertente de crítica, aquele histórico de crítica, né, ele voltou contrariando os médicos e usando drive pra cacete de novo. Tanto é que se você for procurar vídeos dessa época aí, tipo, sei lá, por volta de 2008, 2006, você vai ver que a voz dele tava até, tipo assim, legal. Não tava aquela coisa que era antigamente, mas passava legal, assim. E se você for reparar pra ver bem, cara, ele tava sofrendo pra fazer. Você vê que a veia da garganta do cara ficava alta, ele ficava vermelho, e era um drive mais rasgado, mais rouco. Você vê que o cara tava desgastando a própria saúde pra entregar aquilo que o fã queria ver, né? Mas a verdade seja dita, né? O que todo fã quer ver é o que o Axl fazia antigamente. Mesmo que isso não seja nada saudável pro cara. Olha só como é que a gente é egoísta, né? Em 2010, por exemplo, eu acho que foi o momento onde a voz do Axl mais se aproximou do que um dia foi aquele drive maneiro, potente, né? Mas a que custo, né? Foi desgastando a voz mais ainda, sobre o custo de ferrar mais ainda a voz. E assim, é bom a gente reforçar aqui que o Axl nunca foi, tipo, reconhecido por ser um cantor de muita técnica. Ele é conhecido pela performance dele e pelo que ele entregava de voz na base do feeling, né? Aquela voz rasgada, aquele grito alto, talvez tenha muito mais a ver com a juventude dele do que necessariamente com uma técnica que ele nem sabia dominar. A atitude dele, o que ele fazia no palco, a forma como ele cantava, o timbre de voz que ele utilizava, era um conjunto de coisas que fazia as pessoas assistirem o show e ficarem muito fã do cara. Em 2010, ele se esforçou muito pra entregar aí essa turnê usando drive e tal. A gente via que o cara tava tentando assim, se esforçar, mas dava pra perceber que ele não tava usando palato mole, ele tava usando diretamente da garganta, o que só ia piorar a situação do cara. Isso aí talvez prove, cara, que ele não tenha encontrado um professor que tenha tido coragem de ensinar a técnica certa pra ele poder entregar essa técnica que as pessoas querem ver. E a gente tem disso também que talvez o Axl não tenha sofrido só com os calos nas cordas vocais, mas também com refluxo laringofaríngeo, aquele mesmo problema que teve com o Edu Falaschi, por exemplo. É por isso que, por exemplo, você vai ver ele cantando músicas tipo It's So Easy, So Fine, Knocks on Heaven Door, você vê que ele tá cantando até bem próximo, porque ali ele tá usando uma voz que é dele mesmo, que é uma voz natural, que é muito mais tranquilo pra ele cantar, ele não precisa se esforçar. E cara, teve vários momentos onde o próprio Axl reconheceu, sacou? Tipo, por exemplo, a música You Could Be Mine, ele já deu uma entrevista falando, cara, eu gravei isso aqui, mas eu não faço ideia como é que eu vou fazer pra manter isso aqui. Porque a longo prazo, meu irmão, é muito difícil você manter nesse tipo de coisa. São coisas como, por exemplo, a gente fica com o Bruce Dickinson, que às vezes
usa notas muito altas, né, que foram gravadas em 83, 84, e o cara hoje ainda tem esses sucessos no setlist, tem que tocar. E, cara, né, a longo prazo isso não é sustentável. A verdade é que o Axl criou um tipo de canto que não foi sustentável a longo prazo. E, cara, o cara tá pagando o preço disso hoje. E é curioso pra você ver como é que é uma coisa mesmo de saúde, que, né, a recomendação é médica. Ele canta aí com essa voz fininha que quase parece um falsete, né? Quando ele cantou com os caras do AC/DC, que na minha opinião foi até uma escolha muito acertada. Eu gostei pra caramba de ver o Axl cantando com eles. Achei coerente. Ele tava até cantando maneiro. Tipo, combinou, o time tava legal. Mas você vai ver agora no Rock in Rio igual foi essa noite, cara, é aquilo que eu falei, cara. Você paga o ingresso pra ter a experiência de ver o Guns N' Roses, ou você paga o ingresso pra ficar puto com o Axl, cara. As duas coisas não dá. Agora, na minha opinião, eu iria amarradão no show do Guns N' Roses pra curtir o show como o Axl tivesse. Porque você tem que ir com essa suspensão de descrença e entender que o Axl não vai cantar que nem ele cantava em 1985, sacou? Não é o Axl mais do Appetite for Destruction, não é aquele Axl que cantava You Could Be Mine, é um outro Axl mais velho e tal. E tipo, tem algumas coisas que de repente o cara podia fazer até pra amenizar. Por exemplo, ele podia perder peso, que daria mais fôlego pro cara, por exemplo. Porque além da gente ver que ele não tá aguentando cantar, e o cara não tem fôlego também, sacou? Tá bizarro. E dá um nervoso, porque você fica com pena do cara também. Por outro lado, cara, você imagina, essa é a vida do cara, é isso que ele gosta de fazer. Você imagina alguém falar pra ele, cara, ou você para de cantar, ou você vai cantar assim. E aí ele não quer parar, ele tem que cantar assim e sofre muita crítica. Deve ser, cara, um conflito imenso na vida do cara, sacou? Bom, ó, mas de maneira geral, eu acho que o show do Rock in Rio foi muito bom. Não tem como o show do Guns N' Roses não ser um espetáculo, de qualquer forma, né? O único problema é que a gente tem essa situação do Axl, mas que eu acho que assim, se a gente, né, tiver um pouco de empatia com o cara, você passa, você assiste e aceita, sacou? A gente tem que entender também, né, a posição dos caras. A gente tem tido uma crítica muito forte sobre os vocalistas, né, que na verdade são vocalistas de grande performance, cara. E, tem aqui até no meu canal os vídeos sobre o Edu Falaschi e o Bruce Dickinson, que eu falei no review do show do Iron Maiden também. A gente precisa entender, cara, que esses caras envelhecem e que nem sempre é questão do cara se cuidar ou não, sabe? Às vezes o cara tem um histórico diferente e por isso que eu achei importante trazer essa informação pra vocês, muito mais do que trazer review sobre o show do Rock in Rio, que na minha opinião foi bem legal. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa minha viagem aqui de analisar a voz do Axl. Se você gostou, se inscreve no canal. Tamo juntão, até a próxima. Valeu!